É o tema que nós temos aí hoje. Repitam comigo: persevere. Mais uma vez, diga: persevere. Nós vamos aprender hoje sobre o valor da perseverança. Como é bom você ser um homem perseverante. Como é bom você ser uma mulher perseverante. Nós vamos ler esse texto de Hebreus capítulo 10. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. A partir do versículo 35, o autor de Hebreus nos diz aqui. Não, o seu senhor levou. Hebreus 10, 35 em diante, ele diz: portanto, não abra mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam de que, amados? Precisam que, amados? Precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir. Ele não se atrasará, porque o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Mas nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles cuja alma é preservada, ou seja, nós somos daqueles que perseveram. Quantos podem dizer amém? Diga: eu sou uma pessoa perseverante. Amém? E você vai ver hoje na Bíblia, na palavra de Deus, como a gente pode percorrer um caminho de perseverança. E como eu disse antes, essa perseverança, ela pode ser aplicada em todas as áreas da vida. Não apenas a perseverança para aquela pessoa que tem um negócio, para aquela pessoa que está buscando receber de alguma forma alguma promessa de Deus em sua vida. Todos nós precisamos ser pessoas mais perseverantes. Todos nós. Na minha vida de pastor, eu já vi tantas pessoas que no decorrer da caminhada, no decurso da vida, elas abriram mão da perseverança, por causa talvez de uma grande crise que se instalou na sua vida, e um grande problema que surgiu, e a pessoa acabou, na verdade, desistindo de perseverar. E eu sei que muitas vezes nós nos cansamos com as adversidades que nos cercam, sobretudo quando são adversidades diárias. Eu sei muito bem que às vezes nós somos tentados a abrir mão da perseverança, sim ou não? Nós somos tentados muitas vezes a desistir, porque a gente às vezes está ali perseverando, mas é como se o trabalho estivesse sendo em vão, porque a gente não está vendo palpavelmente os resultados. E aí, por falta de paciência, a gente acaba muitas vezes desistindo, porque as coisas não vão bem. E como consequência dessa desistência, como consequência dessa irritação pela falta de paciência, a gente acaba muitas vezes desistindo. E é interessante que quando a gente desiste, muitas vezes a gente desiste, mas dentro de nós fica aquela coisa assim arranhando, aquela sensação de que se tivéssemos perseverado um pouco mais, nós teríamos chegado no final da linha. Quantos já tiveram essa sensação já? Rapaz, se eu tivesse sido mais um pouco paciente, eu teria obtido essa resposta. Se eu não tivesse desistido, poderia ter dado certo. Se eu tivesse perseverado um pouco mais, eu teria obtido aquele milagre, aquela transformação e tantas outras coisas, bênçãos e resultados nós poderíamos ter tido se tivéssemos adicionado mais um pouco de perseverança na nossa caminhada
com Deus. Então essa palavra de hoje, ela vem para gerar no seu coração uma força interior. Ela vem para gerar no seu coração uma perspectiva diferente daquilo que você está vendo, pensando talvez em desistir, pensando talvez em abrir mão. E algumas pessoas abrem mão simplesmente colocando assim: seja o que Deus quiser agora. Seja o que Deus quiser, eu desisto. Aquilo que tiver que ser, será. E se não tiver que ser, é porque não deveria ser algo para a minha vida. E essa é uma atitude de quem abre mão, de quem desiste. Só não está dando nome à desistência, mas por trás, de fato, é uma desistência. Mas diga comigo, eu vou continuar perseverando até chegar no final da linha. Amém? Até você receber a sua plena recompensa, como o autor de Hebreus aqui diz, que aqueles que perseveram, quando fazem a vontade de Deus, eles acabam recebendo aquilo que Deus lhes prometeu. Amém? E muitas vezes é assim. Muitas vezes a situação sufoca. Muitas vezes você recebe uma sequência de não vai dar certo, você não consegue, não vai conseguir, não vai dar certo, não vai ser hoje. E a pessoa recebe tanto não, que ela acaba acreditando que o não é uma verdade, e às vezes até como se fosse a verdade de quem? De Deus para a vida dela. Irmãos, nós não podemos ser pessoas que guiamos ou pautamos a nossa vida, como algumas pessoas fazem bem assim: se a porta se abriu, é porque era de Deus. Se não se abriu, é porque não era de quem? De Deus. Muitas pessoas pensam assim, e é um pensamento errado. O nosso pensamento é: se eu tenho certeza que essa porta a qual eu estou batendo é uma porta de Deus para a minha vida, eu vou continuar batendo e perseverando até que ela se abra. Quantos podem dizer amém? Amém? Agora, se você já sabe que aquela porta não é uma porta de Deus para você, e aquela porta se fechou, você faz: louvado seja Deus, eu agradeço a Deus por essa porta que se fechou, porque eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Amém? A bem da verdade, eu já sabia que essa não era uma bênção de Deus para a minha vida. Olhe como é diferente. Mas, só mais um pouquinho baixo, Guilherme. A maioria das pessoas, elas fazem esse caminho inverso. Elas fazem o caminho inverso. O caminho delas é assim: não, Deus abriu a porta, então era de Deus. Está vendo que era de Deus? E nem toda porta que abre é uma porta de Deus. Não é de Deus. Nem toda porta que se abre é uma porta que é de Deus. Muitas vezes o diabo, ele pode lançar para você uma cilada, abrindo uma porta para você, e você pensar que é uma porta de Deus. Porque a Bíblia diz em Gálatas que o diabo, ele tem o poder até de se transformar, de se aparecer, se apresentar como se fosse um anjo de quê? De luz. E ele pode até enganar as pessoas. Então, na verdade, você tem que saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E sabendo a vontade de Deus, ainda que a porta esteja fechada, você vai perseverar. Amém? Você vai continuar perseverando. Até quando, pastor? Até que Deus abra a porta que eu estou batendo. E a palavra diz: batei e abre-se-lhe-á. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga: eu não vou desistir. Agora, a questão da perseverança é que muitas pessoas, às vezes, elas são empolgadas. As pessoas, às vezes, elas se empolgam com as coisas. E eu já vi muitas pessoas ao longo do caminho que elas se empolgam.
se empolgam com os negócios, é aquela pessoa empolgada, agora surgiu, eu vou ser um investidor, eu vou trabalhar na Bolsa de Valores, agora eu vou fazer um curso tal, surgiu uma oportunidade, agora eu vou voltar para a faculdade, eu quero fazer uma faculdade agora, e começa empolgado com aquilo, agora vai ser diferente, mas às vezes é só empolgação. Quando começam a aparecer as primeiras adversidades, a empolgação vai o quê? Vai diluindo. E a pessoa vai o quê? Desanimando. Começar uma faculdade não é um projeto para uma semana, para um semestre. Começar uma faculdade, na maioria dos cursos, são 4 anos de estudo, 4 anos de muita renúncia, para se graduar como excelente o quê? Profissional. Se fizer meia boca a faculdade, vai se graduar como um profissional o quê? Meia boca. E as pessoas então, elas acabam às vezes levando com a barriga a coisa, e assim meio que embolada, fazendo trabalhos de qualquer jeito, vai levando, e por misericórdia acaba até se graduando, mas lá na frente, quando vai encarar um concurso, ou quando vai encarar uma seleção, uma empresa melhor, faz o que, irmãos? Fica pelo caminho. E às vezes aí agora quer usar uma perseverança, que eu vou falar sobre isso no decorrer da ministração, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a empolgação não serve para nada. A empolgação serve para alguma coisa? Sim ou não? Serve para quê? Apenas para começar. Diga comigo, a empolgação serve apenas para começar. Mas é a constância que faz com que você termine a carreira. Amém? É a constância que faz com que você termine aquilo que você começou. É a constância. Não é a empolgação. A empolgação só serve para dar aquele ponto de partida. Agora é a constância. E a constância, amados, é algo que nós precisamos ter, porque se você não tiver constância, você não consegue administrar os seus sentimentos no decorrer da caminhada. E tem muitas pessoas que deixam de perseverar porque elas não conseguem administrar o quê? Os sentimentos. Porque tem hora que a sua vontade não vai querer fazer aquilo que está proposto para você fazer. Tem hora que a sua carne não vai querer fazer. Tem hora que vai ser melhor você ficar no seu conforto do que você realmente ter que se expor para aquilo que você acredita, de você ter que correr atrás, acordar mais cedo, dormir mais tarde, abdicar do almoço. Não é assim? Não é assim? E eu conheço muitas pessoas, para muitas áreas na vida, pessoas que falam, eu vou entrar na academia, agora, estou empolgado, eu recebi uma injeção, eu vou começar uma academia, vou fazer atividade física, eu vou começar a caminhar, vou fazer caminhada, dessa vez eu vou, chegou o final do ano, a partir do dia 1º, dia 2 de janeiro, dia 1º não, porque ainda estou meio assim mareado, mas dia 2 eu começo, uma atividade física, é todo empolgado. No dia 2, dá aquela caminhada, vai na academia, compra aquela roupa, vai lá, tudo mais, mas aí depois vem um tempo de chuva, aí vem aquele dia que você foi para aquela festa, comeu um pouco a mais, não está com disposição, está indisposta, está indisposto, é aqueles sentimentos todo, e você fala bem assim, quer saber de uma coisa, hoje eu não vou não, tudo bem, não é errado você não ir um dia, mas aí vem um segundo dia, hoje também eu não vou não, eu estou com uma dorzinha. É como um rapaz que às vezes falava assim, pastor, quando eu hospedava ele na minha casa, vamos correr
Falar, vou pastor, vou correr, e agora, vamos amanhã? Ah, pastor, eu não trouxe o tênis não. Mas você calça que número? Não, pastor, não quero nem saber meu número não, meu número é difícil de achar. Tipo assim, eu não quero encontrar meu número. Eu não quero encontrar. E era só o que? Empolgação. Muitas vezes eu falo para Sandra, a gente vai para a academia, e quando a gente termina, diz assim, vencemos hoje na força do ódio. Vencemos hoje na força do ódio, porque não queria, era zero. O corpo querendo o quê? Descanso total e pleno. E você tem que estar lá pegando ferro, levantando aquele negócio. Ainda bem que a nossa academia é de graça, que é no condomínio. Mas quando eu pagava, dizia assim, e eu tenho que pagar por isso ainda? Eu tenho que pagar para carregar esses pesos todos, para levantar esses negócios. Dava vontade de jogar tudo e sair correndo da academia, de largar tudo lá. Mas depois eu pensava, não, mas eu vou conseguir. Eu vou perseverar, eu vou conseguir. Eu não vou desistir não. E Sandra, para fazer academia, me encorajou muitas vezes. E nesse encorajamento eu já estou há alguns anos já fazendo a minha atividade regular. Pelo menos 6 vezes por semana. 3 dias correndo e 3 na academia. 6 vezes na semana. 1 dia apenas descansando durante a semana. Mas eu sei que não é fácil. Às vezes você não tem vontade, não tem disposição. E isso eu uso, irmãos, para muitas coisas na vida. Mas se você realmente não souber administrar os seus sentimentos, por causa das tribulações que se levantam no decorrer do caminho, você não vai perseverar. E uma pessoa que não tem constância, ela deixa tudo pela metade. Tudo pela metade. Tudo pela metade. Tudo pela metade. Porque só faz começar, mas não tem constância. Quantos querem receber uma oração de constância aqui hoje? Era tão bom que isso pudesse ser transferido por uma oração, mas não tem como. Porque ser constante é uma questão de alma, e a sua alma é você que tem que gerenciar e administrar. Amém? Não tem como eu orar e dizer assim, receba, e a partir de hoje você vai ser uma pessoa perseverante. E amanhã, quando estiver chovendo e você acordar para ter que fazer suas coisas, você fala, rapaz, hoje eu acordei assim porque o pastor orou. Não, amados, a alma é algo que nós temos que administrar no dia a dia. Agora, quando você decide crescer na constância, mesmo que venha adversidades, você não vai parar. Amém? Assim, eu tomei uma decisão naquele dia, quando eu ouvi aquela palavra, e eu decidi ser uma pessoa constante. Eu vou ser constante. E aí você então fala, eu vou abraçar, eu vou entrar nesse caminho, e é algo que eu vou terminar na minha vida. Eu comecei e eu vou terminar. Eu comecei esse curso, eu comecei a faculdade, eu comecei a orar pela minha família, eu comecei a orar pela minha casa, eu comecei a orar pelos meus negócios, eu comecei a orar e eu vou levar até o fim. Eu vou levar até que Deus manifeste a sua promessa. Quantos podem dizer amém? Abra comigo Tiago capítulo 1, por favor. Vire a página de Hebreus, que você já vai cair em Tiago capítulo 1. Olha o que ele diz, Tiago 1, versículo 2 a 4. Ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Diga comigo, provação, tribulação, adversidade. O que é que o autor diz aqui? Meus irmãos, considerem por motivo de grande o quê? Alegria. Amém? Alegria. Alegria no dia mau. Alegria. Considere por motivo de grande alegria o fato de você passar por provações. Por que é que o autor está falando aqui
sobre você considerar grande alegria o fato de você passar por tribulações. Porque, irmãos, no seu coração só pode ter dois sentimentos: ou você vai ter alegria, ou vai ter o quê? Tristeza. Então, ou você vai canalizar esses problemas e dizer assim: eu não vou me abater, mas eu vou louvar a Deus em meio a tudo isso, e você então segue de cabeça erguida e com bom ânimo. Ou então você vai fazer o quê? Vai sucumbir cheio de quê? De tristeza. De tristeza. Por isso que ele diz: tenha motivo de grande o quê? Alegria pelas tribulações. Então veio uma tribulação, eu louvo ao meu Deus, porque eu confio nele, eu tenho uma palavra dele na minha vida, e essa tribulação não vai me destruir. Quantos podem dizer amém? Mas o que é que as pessoas normalmente fazem quando se abate uma tribulação sobre a vida delas? O que fazem normalmente? Começa a fazer o quê? A murmurar. Aí, o que é que adianta estar na igreja? O que é que adianta estar orando? Eu estou orando e só vejo problema. Eu estou orando e só vejo dificuldade. Quanto mais eu oro, parece que aquilo, mais assombração aparece. Parece que nada muda. Mas Tiago diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. E Tiago estava escrevendo aos seus irmãos compatriotas que estavam dispersos por vários países, por várias regiões, por causa da perseguição. Não era qualquer luta, era uma perseguição, era morte iminente para todos eles. Era morte, ser perseguido, capturado, julgado e morto por ser cristão. E aí Tiago diz: tenham alegria, porque vocês estão passando por várias o quê? Provações. Diga para o seu irmão, diga: se a dificuldade aumentar, diga: não se abata. Diga: mas tenha alegria. Olha o que ele diz, versículo 3: pois sabem que quando a sua fé, ela é o que, amados? Provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ou seja, quanto mais houver pressão em sua vida, mais você está tendo oportunidade de fazer com que a sua perseverança cresça. Lembra da frase de Joyce Myers, que ela disse bem assim: Senhor, não me dê cargas mais leves, mas sim o quê? Ombros mais fortes. Porque é isso que ele está dizendo. Quando você está passando por tribulações, a sua perseverança, ela faz o quê? Ela cresce. Amém? Não é assim na academia? Você começa pegando um peso mais leve, mas se você ficar pegando aquele peso sempre, os músculos vão fazer o quê? Não vão desenvolver. Mas tem hora que você tem que sair daquele peso e pegar outro peso maior. Você tem que pegar outro peso maior. E quanto você vai mudando de peso, vai continuando sempre o desconforto, mas quando você vai insistindo e vai malhando, o músculo vai o quê? Desenvolvendo. Então aquele peso, ele não está ali para esmagar, ele está ali para esticar ainda mais os seus músculos. As provações, elas não vêm sobre nós para nos esmagar, ela vem sobre nós para desenvolver a nossa perseverança, estica mais a nossa fé, estica mais a nossa paciência, estica mais o nosso ânimo. Amém? Eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou desanimar. Deus está comigo. Amém? E você então vai crescendo, vai se tornando um homem mais perseverante, uma mulher mais perseverante. Amém? O problema não mudou, mas agora você está reagindo diferente. E por que está reagindo assim? Porque se tornou uma pessoa mais perseverante. Amém? Não quer dizer com isso que você não vai errar, mas vai diminuir muito o seu erro. Olha o que o Tiago ainda diz no próximo versículo. Ele diz bem assim: é necessário que ela cresça. Ela quem? Ela quem? A perseverança. Ele diz: é necessário que ela cresça, mas cresça mediante o quê? Cresça mediante o quê?
Ele diz: é necessário que ela cresça, mas cresça mediante o que? A perseverança, mediante as provações. É necessário que ela cresça. Quantos podem dizer um amém? Diga amém. Diga: é necessário que eu me torne uma pessoa mais perseverante. Amém? Olha, ele diz agora: pois quando estiver plenamente o que? Desenvolvida, vocês serão o que, amados? Maduros e completos, sem que lhe falte o que? Mais nada. Pronto, você alcançou o que? A maturidade, alcançou o status de um homem perseverante, alcançou o status de uma mulher perseverante. Porque antes não era esse o status que você tinha. Qual era o status antes? Era aquela pessoa que chorava por nada. É aquela pessoa que desistia o quê? Facilmente. Era aquela pessoa que não tinha o quê? Constância. Era aquela pessoa como criança, que sempre que contrariava a sua vontade fazia o quê? Reagia de uma maneira indevida. Mas agora você amadureceu. Agora você é uma mulher madura. Agora você é um homem maduro. Agora você não se abate. Agora você não desanima. Agora você não esmurece. Agora você não retrocede. Agora você se tornou um homem e uma mulher o quê? Perseverante, constante nos seus caminhos. Quantos podem dizer amém? Diga: eu vou me tornar uma pessoa mais perseverante. Sejamos perseverantes e constantes em tudo quanto empreendermos. Grave bem isso. Persevere, dê tudo de si, até obter o resultado que você almeja. Só que as pessoas, elas querem ter grandes resultados sem dar tudo de si. Não consegue, irmãos. Não consegue. Você precisa dar tudo de si. Dar mais. Botar mais gás na sua vida. Amém? Amém? Se você tem um negócio, você sabe muito bem que para o seu negócio prevalecer no mundo de hoje, você precisa dar muito gás para o seu negócio. Sim ou não? Você está trabalhando, dê tudo de si no seu trabalho. Dê o seu melhor no seu trabalho. Faça o melhor. Mas assim, mas a empresa não merece não. Eu recebo muito pouco. Que nada. Eu estou dando aí tanto quanto eles me pagam. E diz assim a palavra: vós servos, trabalhem para os homens, como se trabalhassem para quem? Para Deus. E pensando que é para Deus, você vai trabalhar de uma forma relaxada ou não? Não, eu vou dar o meu melhor. Vamos ver um exemplo aqui em 2 Samuel, capítulo 23. Abra comigo, 2 Samuel, capítulo 23. Veja que passagem interessante essa. Versículo 8 em diante, de 2 Samuel 23, ele diz bem assim no versículo 8: esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Acmonita. Ele era líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, ele usou sua lança para matar 800 soldados inimigos. Irmãos, olha o que esse homem fez, irmãos. Ele usou a sua lança. Ele deveria usar a espada ou a lança? A espada. Como é que você consegue matar 800 pessoas com a lança? Com espada é outra coisa, né? Você entra no meio e vai lá, passa a cabeça, arranca. Naquela época era assim, tá?
né? Aquele filme de Troia, né? Era só assim na espada, pá, com a lança. O que ele poderia fazer se ele não tinha a espada, se tinha uma lança? E ele estava o quê? Sozinho, contra 800 o quê? Inimigos, com uma lança. Ele poderia fazer o quê? Ih, rapaz, deu ruim para mim. Mas ele fez o quê? Ele encarou os inimigos, segurou a lança e saiu, ferindo os inimigos. Jogava para cá, tentou correr, lançava nas costas, derrubava 2, 3 de uma vez só. O que é que isso mostra, irmãos? Diga comigo: determinação. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não se escandalizem. Tem muitos ímpios mais determinados do que muitos crentes. Porque muitos crentes ficam só naquela coisa: Deus está no controle, aleluia. É só assim. Deus está no controle da minha vida. O que tiver que ser, Deus vai dar e Deus vai fazer na minha vida. Tudo é assim. E muitas vezes os ímpios são mais diligentes nos negócios, nos estudos, na profissão, naquilo que eles querem, se empenham, se desgastam. Eu vi hoje uma imagem de um rapaz estudando para o concurso para policial rodoviário federal, e ele estudava na cama. Ele não tinha nenhuma mesa para botar o computador, era o computador aberto em cima da cama, uma coisinha bem armengada, e ele ali estudando. E embaixo ele botou essa imagem, e em cima ele colocou a outra imagem, ele agora fardado com a viatura atrás. E você vai olhar nesses concursos, nesses lugares, e eu digo para você que a minoria são de crentes que passam. Era para ser assim? Era para ser assim? Não. Por que assim? Porque nós somos relaxados para leitura, para ler livros, para ler a Bíblia. E aí a pessoa é relaxada para ler, para se estudar, para se reinventar, para pesquisar, para se tornar bom naquilo que faz, o melhor naquilo que faz, na sua empresa, usar as ferramentas certas. A pessoa não dá o seu melhor, não dá o seu melhor, só olha para a dificuldade e quer que Deus resolva tudo. Deus tire da minha frente, Deus tire da minha frente, Deus tire da minha frente. Deus tira a frente. Não. Se você tiver fé como um grão de mostarda, é você quem vai dizer a esse monte: ergue-se daqui para acolá. É você que tem que fazer. Em nome de quem? De Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós temos uma arma poderosa dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo. Amém? Uma coisa que os ímpios não têm, mas eles usam a força de quê? Do intelecto, da mente. Desenvolve a mentalidade, trabalham com a sua mente. E a Bíblia diz em Provérbios que assim como você imagina em sua alma, assim é, assim será. E eles então, ali não tem uma exceção, diz é para o homem. Só que nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus pode aprimorar todas as nossas habilidades. Quantos podem dizer amém? Amém. Podemos viver diferente. O segundo era Eleazar, versículo 9, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia o que, amados? Recuado. Olhe, todo o exército israelita recuou diante de quem? Dos filisteus. Mas o que esse homem fez? Eleazar matou os filisteus, até que a sua mão fez o que, amados? Até que sua mão ficou cansada demais para levantar o que? A espada. O exército de Israel zarpou fora. Ele disse: eu vou ficar,
e eu vou defender a minha propriedade. Aqui os filisteus não vão entrar não. E ele lutou, passando a espada em um e outro, lutando, defendendo, atacando, lutando. Outras traduções dizem que até que a espada grudou na sua mão. Eu não sei se era uma época fria do ano e a mão dele congelou com a espada, ou se não era uma época fria, ou se os seus nervos ficaram tão tensos que a espada ficou agarrada na sua mão, grudada na sua mão. Ele deu tudo de si. Você pode dizer amém? Será que essa palavra de hoje pode produzir alguma mudança em sua vida? Será que essa palavra de hoje pode fazer você ser uma pessoa diferente a partir de hoje e começando amanhã no seu trabalho, na sua vida, aonde você está? Será que você vai dizer, a partir de hoje, eu vou dar tudo de mim. Eu vou procurar ser o melhor aluno na minha escola. Enquanto a galerinha está brincando, está farriando, está trocando papel, eu vou estar focado nos meus estudos. Eu vou focar nos meus estudos. Enquanto estão aprontando, se andando, se drogando, fazendo o que não presta, assistindo música funk, tentando aprender coisas a escola hoje não quer ensinar muita coisa não. A escola hoje quer ensinar é bobagem, é música, é essas coisas, é fazer com que os jovens sejam aqueles personagens que eles estão vendo na internet e perdem o tempo com aquilo outro. Mas entre alguns e mais alguns alunos tem aqueles que decidem estudar ainda na escola pública, como aquele garoto de Itabaiana que menor ainda, se não me engano foi com 14 anos, passou em medicina e já terminou. Procura lá na internet. Já terminou. É porque ele é superdotado. É porque ele é super determinado. Dê o seu melhor. Está fazendo uma faculdade. Está com o seu negócio. Dê o seu melhor no seu negócio. Faça um negócio com excelência. Tenha excelência no seu negócio. É um salão, é uma loja. Tenha excelência em tudo que você faz. Como você apresenta o produto, como você se apresenta, como você se coloca no seu negócio, no seu trabalho. Dê o seu melhor. Seja aquela pessoa de excelência. Mas ninguém nota, mas Deus está vendo. E uma hora, se não for naquela empresa, alguém vai olhar para você e vai lhe contratar para chamar você para outra empresa. Porque aquilo que você faz bem feito é impossível não ser notado. Eu chego em lugares aonde eu sou muito bem atendido, eu faço questão de elogiar o vendedor, a pessoa que atendeu, e de comentar de alguma forma para os donos daquela empresa. Nós já chegamos em alguns lugares, até em falar para pessoas dizendo assim: olha, Deus vai colocar você em um lugar melhor, porque você atende muito bem. Você tem uma capacidade muito grande para atender. Porque a pessoa dá o quê? O seu melhor. Eu fui uma vez comer uma lasanha no restaurante. Quando eu sentei, estava lá com o pastor, com os convidados, com o pastor de Feira de Santana, todo mundo sentado à mesa. O garçom chegou com a lasanha, a gente sentado, aí jogou bem assim, a lasanha bem assim, saiu. O pastor olhou para mim, eu olhei para ele, eu acho que ele foi pegar alguma coisa, mas não, depois ele ficou em pé lá, e a lasanha lá jogada. Aí eu falei: por favor, vem cá. Pois não. Aí eu falei: você vai nos servir? Vai pegar alguma coisa? Quer que ensine a vocês, é? Normalmente sim, né? Mas, obrigado, a gente se ajeita aqui, tá bom? Porque com aquele ânimo dele não ia dar certo não, ele servir a gente não. Já é mais dele, ele passando a faca naquela lasanha para poder partir. Atendimento péssimo. Restaurante fechado. Está fechado esse restaurante. Faliu. Porque se você não é bem atendido, você faz o quê? Não volta mais.
não volta mais. É assim, simples assim. Então, você tem que dar o seu melhor, aonde você estiver. Perseverança não é essa coisa subjetiva, não, de que é uma coisa espiritual. Não, é você dar o seu melhor, é você fazer com constância, repetir todos os dias. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora tem um detalhe aqui que eu disse a você naquela hora que ia falar agora. Não confunda perseverança com teimosia. Tá bem? Diga comigo, eu não posso confundir perseverança com teimosia. A teimosia é você tentar colocar uma força aonde não cabe. É quando você já sabe que algo não é a vontade de Deus, não está de acordo com os princípios da palavra de Deus, e mesmo assim você quer levar adiante a ferro e fogo. Não, mas vai dar certo, Deus é comigo, Deus é comigo, vai dar certo. Não vai dar, irmãos. Eu queria usar um exemplo aqui hoje, mas eu não consegui o que eu queria, e me arrumaram aqui essa ferramenta, esse brinquedo, mas não era assim que eu queria. Mas para ilustrar, deixa eu tentar aqui, ainda assim. Aqui nós temos essas duas peças, que essa foi feita para encaixar aqui, certinho, não é? Encaixou. Agora, você vai conseguir encaixar assim? Não vai. Por que não vai? Né? Imagina que aqui fosse um cubo, tentando encaixar um cubo aonde? Num quadrado. Não, mas eu consigo. Não consigo o quê? Eu sou perseverante. Não vai dar certo, sim. Satanás, em nome de Jesus, vai dar certo. Vai dar, irmãos. Não vai adiantar você colocar força, pancada, para tentar botar um quadrado em um cubo. Isso é o quê? Perseverança ou teimosia? Teimosia. Você ir de encontro a algo que você já sabe que não é a vontade de Deus, mas eu vou perseverar, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir vencer nesse jogo. Esse jogo é de Deus, Deus vai abençoar. Jogo não é de Deus, jogo não é de Deus. Você pode gastar o seu dinheiro todo insistindo, mas eu vou perseverar, mas eu vou ganhar, Deus é comigo, eu já orei, eu fiz um propósito que Deus me deu, eu vou dar o dízimo. Propósito errado, voto de tolo, para uma coisa tola, não vai ter resultado. E tem pessoas que são teimosas, elas insistem em algo que Deus já falou claramente que é para você abrir mão. Quantos estão entendendo? Eu não estou dizendo de coisas que você já sabe que é a família de Deus. Deus nunca vai mandar você abrir mão do seu casamento, Deus não vai mandar você abrir mão dos seus filhos, não vai mandar você abrir mão do seu trabalho. Deus não vai mandar você abrir mão. Ele vai mandar você ser o quê? Perseverante. Mas às vezes as pessoas estão perseverando em algo que claramente não é a vontade de Deus, e elas colocam força, colocam pressão, mas não dá certo, porque não é a vontade de Deus. E não adianta você perseverar, porque isso não é perseverança, isso é teimosia. Diga para o seu irmão, diga: não seja teimoso ou teimosa, diga, e sim perseverante. Salmo 81, olha o que ele diz aqui. Salmo 81, versículo 12 em diante. Olha, diz: por isso, o Senhor diz aqui, versículo 11: meu povo, no entanto, não quis o que, amados, me ouvir. Israel, não que, amados, não me obedeceu. Por isso, deixei que seguisse o que? Seus desejos teimosos, e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se o meu povo me escutasse! Quem dera Israel andasse em meus caminhos,
então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Mas ao invés de obedecer, eles foram o que, amados? Desobedientes e o que? Teimosos. Eu já vi pessoas que dizem bem assim: eu não sou dizimista, mas eu creio, Deus vai fazer um milagre nas minhas finanças. Não tem como, irmãos. Não tem como. Não tem como. Não tem. Ah, mas Deus é misericordioso. Uma verdade da palavra não anula outra, não. Não anula outra, não. Deus estabeleceu princípios para tudo. E o princípio que rege a área financeira é ser o quê? Dizimista. Para ser bem sucedido na área financeira é pelo dízimo e pela oferta. E a pessoa fala: não, mas eu creio, deixa fazer. Não, eu estou orando, eu estou jejuando, ele vai fazer, eu creio. Deus falou comigo, ele vai fazer. Ele vai agir fora da palavra dele? Não vai. Isso é o que? É teimosia na área financeira. É teimosia. Teimoso. Não, mas é porque não está dando. Não, é teimosia. Confie. O que ele diz? Devolva e eu farei o que? Abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas, que vocês nem terão onde o que? Onde guardá-las. Amém? Agora tem gente que está orando para emagrecer. Calma. Tem um lado da verdade que você deve orar para emagrecer. Ok. Desde que você faça a sua parte cuidando do seu corpo. Agora você chega à noite, vai comer aquela pizza pesada, vai comer o cachorro quente, vai comer o sanduíche, bater aquele prato de cuscuz com calabresa, ovos e salsicha e tudo mais. E aí, com Deus, obrigado, eu te agradeço, porque não vai fazer mal nenhum não, eu sou aqui abençoado e não vou engordar não, vai fazer sumir as calorias. Vai sumir caloria. Eu nunca vi isso, irmãos. Eu nunca vi. Eu digo aqui sempre: Deus faz milagre, não faz absurdo. Se você estiver orando, emagrecendo, vai dizer assim: acorde mais cedo e feche sua boca. Comece pelo menos caminhando, fazendo pelo menos caminhada e eliminando um monte de besteira. Mas eu conheço pessoas que pegam a Coca-Cola e dizem assim: eu já orei e aqui não vai fazer mal na minha vida não. Que fé é essa, irmãos? Isso é tolice, irmãos. Isso é tolice. A Bíblia diz que em Marcos 16, que se você beber alguma coisa, algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. A palavra é clara ali, amados, é veneno, e é algo que não é nem intencional, porque até veneno, se a pessoa beber intencional, vai fazer mal. Mas se por alguma razão você for envenenado, alguém colocar veneno na sua comida, e quando você orar e abençoar, não vai ter poder nenhum. Aí a pessoa pega um versículo como esse e diz: não, mas ainda que tenha muito açúcar na Coca-Cola, não vai fazer mal nenhum, porque Marcos 16 diz que não vai. Não é isso não, isso é ignorância. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo: eu não vou andar em teimosia. Você é teimoso. Aquela pessoa que às vezes ela não tem uma habilidade para uma área e ela quer perseverar para que aquela área dê certo. Tá? Por exemplo,
uma pessoa que não domina as matérias de exatas, não domina a matéria de exatas, aí quer entrar para um negócio que vai requerer muito cálculo e muita coisa. Você fala, mas Deus vai abrir a minha mente. Não, vá para outra área. Ou então tente de alguma forma estudar até que destrave o seu QI nessa área e você consiga absorver. Estão entendendo, irmãos? Porque se você for para um campo que não é a área que você domina, você vai fazer o quê? Vai se frustrar. Eu já conheci pessoas que entraram na faculdade, como eu falei, até empolgado, começaram, mas quando se depararam com a área que não era que eles não tinham domínio nenhum, não teve como levar adiante. Deu aquele chamado game over. Não dá mais para ir adiante. Travou, porque o cérebro fez o quê? Travou, não conseguia mais avançar pela demanda de informação que ali o quê? Exigia. Os irmãos estão entendendo? Vamos poder dizer amém? Aí a pessoa de repente fala assim, não, a pessoa não domina muito bem o português, a pessoa não domina em redação, não domina essas matérias. A pessoa fala, não, mas eu vou entrar numa faculdade de jornalismo. Eu trabalhei como uma jornalista, até formada em jornalismo. Eu fui assessor parlamentar com essa jornalista. E um dia nós questionamos um jornal aqui de Sergipe, porque ele não publicava as matérias que a gente mandava para o jornal. Sabe qual foi a resposta da redação? Nós não temos tempo de corrigir burrice. Simples assim. Nós não temos tempo de corrigir burrice. Porque os outros mandavam o texto, a matéria, toda já o quê? Pronta, tudo certinho. E a nossa jornalista não sabia. A gente estava um dia fazendo um programa de rádio. Eu lembro na época quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Naquele programa todo, ela relatando a invasão, ela disse: os soldados do Iraque mataram quase 20 soldados americanos. Em contrapartida, os americanos mataram quase 700 mortos. Quem mataram os mortos? Como é possível? Não tinha nenhum domínio de quê? Do português. Certamente foi uma pessoa que lá atrás não teve uma boa base, mas tentou entrar, alcançar ocupar uma posição que não dava, porque exigia o que, amados? Conhecimento. Os irmãos estão entendendo? Mas a pessoa fala, mas eu vou perseverar, vai perseverar na burrice. É melhor mudar e ir para outra área, talvez tenha uma outra área melhor, porque todos nós temos áreas que somos melhores na vida, podemos melhorar, desenvolver, todos podemos. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus dá habilidade? Sim. A parte daquilo que você começa a fazer, Deus vai dando o quê? Habilidade. Eu sei que todos nós podemos errar. Hoje, quando você manda um texto, tem essa questão do corretor de texto, que ele pode trocar uma coisa e você nem perceber. Você pode escorregar numa vírgula, num ponto, uma coisa ou outra. Agora, uma outra coisa é um texto está gritantemente todo o que? Errado. Os irmãos concordam comigo? Amém? Até essa semana o nosso texto na palavra saiu errado. Aqui o tema saiu persevere, mas o tema que foi enviado no background teve um R a mais, estava persevere, com R a mais, na perseverança, não é? Aí o pastor, está errado. Eu falei, agora não adianta mais corrigir, porque já foi, todo mundo divulgando já, vamos ser perseverantes, amém? Vamos melhorar mais na próxima, essa não dá mais. Diga, eu vou perseverar, mas não vou ser teimoso. Quantos podem dizer amém? E para concluir, amados,
Ser perseverante exige disciplina no foco e no alvo. Repita comigo: ser perseverante exige disciplina no foco e no alvo. Você precisa manter o foco em seu alvo, em seu sonho, nas promessas, naquilo que você quer. Você não pode ficar atirando a ermo, não. E o que vai ser, o que Deus mandar vai ser bênção, o que vier vai ser bênção. Você precisa ter muito bem o quê? Um foco, um alvo determinado em sua vida. Quantos podem dizer amém? Então, seja para qual for a área, você tem que ter um alvo, você tem que ter um foco. Seja esse alvo e esse foco a curto, médio ou longo prazo. E aí você então vai perseverar, sabendo que durante o processo de perseverança existe o quê? Estações na vida. Amém? E quando você tem um alvo, tem um foco, você tem uma meta, então você vai ser disciplinado em cima daquilo que você quer. Nós podemos dizer amém? Diga comigo: disciplina. Eu faço culto com os jogadores ao longo desses anos todos, e eu conheço jogadores que eu vejo como eles são disciplinados e outros como não são disciplinados. Leno mesmo é um exemplo de um atleta altamente disciplinado. É impressionante a disciplina do Leno, do jogador. É impressionante. Eu nunca conheci nenhum jogador tão disciplinado quanto o Leno. Tem coisas assim: pastor, isso aqui eu não vou fazer assim, não vou fazer assim, porque eu tenho que ter o meu sistema de descanso, de tempo, tudo mais, é assim, assim. E ele é graduado na parte de educação física, então ele conhece, não é só porque ele é um atleta, é porque também ele domina essa área. E ele fez o que então? Ele se graduou, foi graduado em uma área em que ele lida com o esporte. Quando alguns atletas têm uma lesão que demora um tempão para se recuperar, a recuperação dele é mais o quê? É mais rápida, porque ele sabe muito bem todo o processo. Então ele é muito determinado. Amados, nós não vamos conseguir chegar muito longe na vida, nos sonhos, nos objetivos, nos alvos, se você não tiver o quê? Disciplina. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, 25 em diante, ele diz bem assim, que nenhum atleta é coroado se ele não lutar legitimamente, segundo o quê? As normas. Ele diz, e não vai conseguir ir longe se você não tiver o quê? Uma vida com muita o quê? Disciplina. Muita disciplina. Uma pessoa que é perseverante é uma pessoa que é o quê? Disciplinada. Ela sabe muito bem aquilo que ela quer. Ela sabe muito bem aonde vai o quê? Aonde vai chegar. E para isso existe o quê? Disciplina. Pessoas que abrem frequentemente exceções não são pessoas disciplinadas. Você só vai conseguir ir longe se você tiver disciplina em tudo aquilo que você estiver traçando para a sua vida. Às vezes a pessoa fala bem assim: eu quero comprar um carro, mas não junta dinheiro. Eu quero fazer isso, mas não guarda o quê? Dinheiro. Eu quero comprar uma casa, mas nunca junta o quê? Um centavo. Tudo que chega à mão faz o quê? Estoura. Tudo que chega à mão, estoura. Tudo que chega à mão, estoura. E eu não vou usufruir não, é? Quando você tem uma disciplina, você sabe muito bem aonde você vai gastar e o quanto você pode gastar. Muitas vezes você vai querer algo muito, mas por causa da disciplina, daquilo que você estabeleceu, você vai dizer não. Para quem? Para você mesmo. Porque você tem uma disciplina, você tem um alvo para alcançar. As pessoas falam assim:
É porque cartão de crédito é do diabo. É do diabo, irmãos, cartão de crédito? Não é não. Limite da conta especial do banco é de Satanás. Não é não. Do diabo é a compulsão pela sua falta de domínio próprio. Você pode ter o cartão que você tiver, ouro, golden, master, black, Fred, Friday, Barney, tudo. Qualquer cartão que você tiver, entrar no shopping de ponta a ponta, ofertas e mais ofertas e nada mexer com você. O que é isso? Disciplina. Eu não estou precisando, eu não vou o quê? Comprar. Mas tem pessoas que basta ter um cartão, no mês seguinte já o quê? Já estourou. O banco abriu um pouquinho o limite, estourou de novo. Paga hoje e já está, libere logo esse crédito, libere logo, em nome de Jesus, libere logo. Não liberou ainda não, foi meia-noite e acorda. Rapaz, não liberou ainda, eu paguei ontem a fatura. Ontem assim, de meia-noite daquele dia. Não liberou ainda, misericórdia, não liberou ainda. Irmãos, isso é falta de quê? Disciplina. Aí a pessoa fala, mas eu vou perseverar, eu vou comprar aquilo que eu quero, eu vou ter aquilo que eu quero. Mas se não tiver disciplina em gerenciar o seu dinheiro, vai ficar só desejando. E nunca vai o quê? Vai ter, enquanto não mudar. E aí, o que as pessoas às vezes fazem? Eu não consigo, não dá certo, é por causa do diabo. Irmão, não bota a culpa no diabo não, irmãos. Vou dizer para vocês uma coisa: o diabo não pode destruir nenhum sonho nosso. Quantos podem dizer amém? O diabo não pode destruir nenhum sonho nosso. Eu vou dizer de novo, o diabo não pode destruir nenhum sonho nosso. Nenhum. Então não bote a culpa no diabo pelas coisas que você não conseguiu, não teve, não realizou ainda. Não bote a culpa nele, porque ele não tem culpa não. Ele pode até tentar atrapalhar, mas se você estiver firmado em Deus, na palavra de Deus, praticando o princípio da palavra de Deus, como disse Jesus, mestre, o inimigo vem aí. Ele disse, o diabo pode vir, mas em mim ele não encontra nada. Amém? Pode vir, ele não encontra o quê? Nada. Se o diabo se levantar, se levanta para cair. Então nem adianta botar a culpa no diabo. É porque ninguém me ajuda. Eu sei que seria bom em algumas situações você até ter apoio de pessoas, mas olha, você não depende de pessoas não, tá? Não depende de pessoas. José estava sozinho aonde? No Egito. E lá ele fez o que, amados? Perseverou e foi bem sucedido. Daniel sozinho na Babilônia. E lá ele foi o que? Perseverante e muito bem o que? Sucedido. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os três lançados aonde? Na fornalha. Não abriram mão da sua fé, dos seus princípios, da sua convicção em Deus, e como resultado receberam o quê? O livramento. E estavam dispostos até de, se não receberem o livramento, mesmo assim não abririam a mão de quê? Da fé. Ele disse, se Deus quiser, Deus me livra. Se Deus não me livrar, eu vou estar com Ele logo. Acabou-se, pronto, final. Mas eu não vou negociar a minha fé com nada. O que é isso, irmãos? Pessoas determinadas e perseverantes. Quantos podem dizer amém? Diga, eu vou andar nessa palavra em nome de Jesus. Concluindo, persevere em toda a vontade de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis e somente aqueles que forem perseverantes vão sobreviver, vão se sobrepor e vão ser bem-sucedidos em tudo quanto empreenderem. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.